investigação, né, na verdade, uma leitura investigativa de vários acontecimentos. Inclusive, nós vamos estar em pontos aqui mesmo no Rio Grande do Sul, mostrando para você os lugares onde viviam os nossos amados índios, né, o nosso povo da tribo dos Incas. E tudo isso foi feito através de uma magia, né? Você sabe que a força britânica, a Inglaterra, ela é a dona da magia de Satã. Isso então você vê pelos filmes que eles fazem de Hollywood, né? Os próprios filmes de Hollywood têm essa ideologia. Estou olhando aqui, estou abrindo aqui, gente, o nosso comentários. Mas é uma linha muito complicada. Eles já fazem isso de propósito, né? A intenção desses senhores do mundo é complicar a vida do povo. A gente vê muito o Tibete, vê muito falar da Índia, da China, países que trabalham com magia, mas na verdade eles são os mágicos. O Satã transformou eles em mágicos, só que é uma magia meio um pouco complicada, porque ela é uma magia limitada. Os ingleses não têm todo o poder de fazer magia assim, ao som, né, deles criar uma magia tipo de Harry Potter, né? Na verdade, o sonho dos ingleses é ter a magia de Hermione, de Harry Potter, aquele filme que foi criado por eles, né? E por isso eles têm muitos livros mágicos, muitos livros do governo satanista, o ocultismo está na mão deles, tudo vem dessa base de Satã, eles têm que ler. O Satã não ensinou a Inglaterra a conquistar a magia, eles deram o caminho, ó, os livros estão aí, as escrituras satânicas estão aí, vocês têm que ler para vocês terem o poder do governo. Isso já aconteceu, nação, até antes do Brasil ser descoberto. Os próprios holandeses, que quando vieram para cá, eles já vieram baseado nesse poder que eles achavam que eles tinham. E depois isso foi, claro, tudo comunado com a Inglaterra. A Inglaterra, para quem não sabe, na Bíblia, são os prosélitos, são os próprios provindo da Fenícia. E tanto que não tem fenícios na Bíblia, mas tem a Fenícia, mas eles sabem que os fenícios são os ingleses. É um pano de fundo bem complicado para quem não entende o complexo que eles criam. Essas informações são bem complicadas. E todo esse império de magia, ele conseguiu, a Inglaterra conseguiu fazer mágicas, e foram mágicas de multiplicação, tanto no patamar religioso. Hoje você tem o cristianismo, para você que pensa, mas o cristianismo é do Salvador, o cristianismo é a casa de Deus, o cristianismo é o caminho da salvação. Não é, nação. O cristianismo, ele é uma parte dessa magia, que são estudadas pelos ingleses muito desde cedo. Aliás, todos os filhos britânicos, eles têm que ler esses livros, que são livros tudo na linha de tudo na linha de São Cipriano, né? Então eles buscam esses livros para poder trazer uma falsa. Eles não chegam a invocar Satã, porque eles têm outros nomes que ficaram mais suaves, para você jamais imaginar que eles invocam Satã, porque senão, mas essa é uma teoria da conspiração. Não é, nossa. Tudo que entrou, o abracadabra da Inglaterra se chama hoje ismo. Grava bem essa palavra, ismo, I-S-M-O, que nós vamos falar desse ismo com mais exclusividade na parte 2 da próxima live que nós vamos estar fazendo com vocês. E esse ismo, ele foi o abracadabra do Império Republicano Britânico no mundo todo. Por isso que você vê muitas palavras como homossexualismo, presidencialismo, cristianismo, judaísmo, espiritismo, né? Você vê tudo, presidencialismo, tudo que você vê com ismo é esse abracadabra. Essa foi a grande mágica que os britânicos conseguiram herdar desses livros, que está dentro das suas bibliotecas. E essas bibliotecas britânicas, só eles têm esses livros. Os filmes de Hollywood, os filmes de terror, os filmes que você vê de derramamento de sangue, todos eles saem
dessa base bibliotecária dos britânicos. Eles controlam Hollywood, eles controlam a Fox, eles controlam a Globo, a Timeline é a Rede Globo no Brasil, que é comandada pelos Estados Unidos, que é a Inglaterra na América. Claro que hoje, com o tempo passando, eles conseguiram uma outra mágica, né? Eles conseguiram se multiplicar e virar várias nações, de forma que, quando nós olharmos para essas nações, que é o caso dos Estados Unidos, nós não venhamos perceber que é a Inglaterra no Brasil. Nós pensamos que os Estados Unidos é uma nação diferente da Inglaterra, mas, na verdade, não. Claro que isso foi muito bem planejado, teve que ter Primeira Guerra Mundial, teve que ter Segunda Guerra Mundial, teve que ter uma proclamação diabólica da República por Marechal Deodoro da Fonseca, a Força Militar Britânica, porque eu vejo muitos professores de História errando num ponto, quando eles falam assim, mas acontece que os brasileiros, na época, eles não queriam muito a proclamação, que o exército brasileiro tentou lutar. Não existiu o exército brasileiro antes de 1964. Até 1964, na época da ditadura, todo o exército era britânico.